Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, o que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Nós temos o nosso objeto de conhecimento, posicionamentos discursivos, responsáveis em relação às diversas temáticas, visões de mundo, ideologias veiculadas ou veiculados nos textos e atos linguísticos, réplica. E a continuação, na verdade, do nosso objeto de conhecimento. A sintaxe na produção de textos, conhecimento gramatical, verbos modais, tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais. A apreciação, avaliação de aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas e culturais, etc. E o nosso detalhamento, leitura e análise de textos em diferentes linguagens e gêneros, na percepção dos marcadores discursivos que denotam o posicionamento do enunciador em relação ao tema que expressa valores, epistêmico de probabilidade, doentio de obrigação ou apreciativo de juízo, nos diferentes campos de atuação social e diversas mídias, bem como prática de análise linguística na construção dos períodos simples e compostos por coordenação e subordinação. É isso, vamos à nossa aula? Então, gente, nesta aula especificamente vamos trabalhar a situação do período composto. E aí a gente vai relembrar alguns conceitos. Eu quero que vocês acompanhem comigo agora. Vejam aí, hora de relembrar. É importante lembrar o quê? Período é a frase organizada em oração ou orações. A gente já vai compreender isso com um exemplo. Ele pode ser simples ou composto. Então, período é uma frase, essa frase está em forma de oração ou orações. Essa é a primeira informação. E a segunda informação é que ele pode ser simples ou composto. Se ele for um período simples, somente uma oração. Veja, torta de chocolate com cupuaçu é o meu preferido. Porque esta frase é uma oração, porque ela apresenta o verbo. Olha o verbo ali, o verbo ser. Torta de chocolate com cupuaçu é. Então, nós temos uma estrutura chamada de oração. E é um período porque apresenta uma oração. No caso, simples porque só tem um verbo, tá bom? Veja a posterior. Estamos felizes com os resultados. O verbo está ali, ó. Estamos, ok? E aí, só há uma oração, portanto, período simples, ok? Vamos agora verificar o outro conceito, que é período composto. Aqui, nós vamos ter mais de uma oração. E ele vai se dividir em dois, em período composto por coordenação, a gente vai ver o exemplo agora. Maria cantou, dançou e pulou na festa. E Maria fez o trabalho e entregou para a professora. Então, eu quero que vocês voltem aqui comigo, só para eu esclarecer algumas coisas, e aí a gente volta com os exemplos. Quando a gente fala de período composto, é porque vai haver mais de uma oração. Essa é a primeira ideia. E quando eu falo de período composto por coordenação, as orações que vão estar ali são orações que nós chamamos de orações independentes. Elas não precisam uma da outra. Quando eu digo Milena cozinha, mentira, que eu nem gosto de cozinhar, né? Mas Milena cozinha, Milena dança, Milena trabalha, veja, são 3 orações. Só que eu posso muito bem desmembrar essas orações. Eu posso dizer Milena dança, Milena cozinha, Milena trabalha. Veja, uma oração não depende da outra. Por esse motivo, são chamadas de orações coordenadas. Eu posso dizer, Milena trabalha e Pedro, que é meu irmão, Pedro estuda. Quando eu digo Milena trabalha e Pedro estuda, se eu apagar Pedro estuda, Milena trabalha, continua fazendo sentido. Se eu apago Milena trabalha, Pedro estuda, continua fazendo sentido. Ou seja, as orações são independentes. Uma não precisa da outra, tá bom? A gente vai voltar aos exemplos só para a gente verificar o que eu acabei de dizer. Vejamos aí.
Maria cantou, dançou e pulou na festa. Ó, nós temos 3 orações e, de fato, eu posso dizer apenas Maria cantou, ou posso dizer Maria dançou, ou posso dizer Maria pulou na festa. Se eu apagar uma delas, não vai fazer falta. Portanto, período composto por coordenação. Maria fez o trabalho. Ó, só aí a frase já é completa, a oração já é completa. E se eu apago essa parte e digo assim, Maria entregou para a professora, também já tem sentido completo, portanto, um período composto por coordenação, tá bom? Sabendo dessas informações, agora a gente vai para a próxima, que é o período composto por subordinação. Agora a situação vai mudar um pouquinho. Desejo que vocês sejam felizes. A gente vai ler a primeira e depois vai ler a segunda, para depois vocês entenderem a situação aqui comigo. Você estava pensativo quando eu cheguei em casa. Então, quero que vocês entendam aqui comigo agora. Quando eu falo de período composto por subordinação, é que uma oração vai depender da outra. Quando eu digo assim, desejo, mas quem deseja, deseja algo. Veja que esta estrutura pede uma outra estrutura. Então, nós vamos ter período por subordinação, tá bom? Quando eu digo, Milena estuda quando chega à sua casa, quando chega à sua casa, só a oração não faz sentido, só essa estrutura não faz sentido sozinha. Eu preciso de outra. E aí eu vou dizer, Milena estuda quando chega à sua casa. Agora sim as duas fazem sentido por completo. Então, na coordenação, as orações não precisam uma da outra. Na subordinação, uma oração precisa da outra. Então, a gente vai voltar aos exemplos só para vocês verificarem comigo o que eu acabei de dizer. Desejo que vocês sejam felizes. Perceba, desejo o quê? Que vocês sejam felizes. Então, uma oração precisa da outra. Professora, mas como só é uma frase só? Como assim existem 2 orações aí? A primeira oração, desejo. E a segunda, que vocês sejam felizes. Percebam aí que existem 2 verbos, desejar e o verbo ser, tá bom? A próxima, você estava pensativo. Olha aí, nós temos a primeira estrutura com o primeiro verbo. O estar se faz presente ali. E depois, quando eu cheguei em casa, a segunda oração, e aí nós temos o segundo verbo. Portanto, um período composto, né, mais de uma oração, e por subordinação, porque uma precisa da outra. Agora a gente vai verificar como que essas estruturas aparecem dentro de textos, porque a gente aprende aqui, meu Deus, que nome estranho, um monte de coisa estranha, mas a gente usa tudo isso para fazer um texto, para construir um texto. Ninguém escreve um texto assim, ah, tipo assim, né? Ah, é que é assim, não sei, não dá para fazer isso. A gente precisa dessas estruturas para então montar um texto coerente e coeso. E vocês vão acompanhar um texto agora. Vejam aí. Direitos das crianças e dos adolescentes. O que são? A vida como fenômeno possui inevitavelmente um começo. Para nós, humanos, esse período inicial é chamado de infância e logo após, de adolescência. Dessa forma, todos os seres humanos que existem ou já existiram obrigatoriamente foram crianças em um determinado momento. Isso torna a fase infantil a mais importante para o desenvolvimento humano, visto que os aspectos psicológicos, emocionais e sociais das crianças têm a capacidade de moldar a pessoa adulta que elas virão a ser. Ou seja, a forma como as crianças são tratadas e vivem possui um efeito direto em como a sociedade se comporta e progride em seus mais diversos âmbitos. Dessa forma, destaca-se a necessidade da proteção das crianças e dos adolescentes para que tenham plena capacidade de se desenvolverem individualmente e coletivamente, tendo a sua dignidade e seus direitos humanos respeitados. Então, vocês viram um texto falando sobre a situação da adolescência, a fase de desenvolvimento ali, que é um período muito importante de acordo com o texto para que você possa formar o seu caráter, formar os seus pensamentos, as suas ideologias, etc. né? Não sei se vocês sabem, mas até os 25 anos você é considerado um adolescente, pelo menos de acordo com a psicologia. Eu já passei dessa idade, estou quase velha, então já saí da fase da adolescência, né? Eu sei, minha cara não parece, mas eu tenho mais
de 25 anos, viu, gente? E aí, o que acontece? O texto está falando sobre isso. Mas veja que todas as partes do texto estão conectadas e elas estão usando ali essas partes, as orações subordinadas, as orações coordenadas. Inclusive, houve um texto, na verdade, uma parte do texto que ficou destacada e é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Vocês vão acompanhar aqui comigo. Vejam aí. Então, nós temos, isso torna a fase infantil a mais importante para o desenvolvimento humano, visto que os aspectos psicológicos, emocionais e sociais das crianças têm a capacidade de moldar a vida adulta. Veja que essa parte está destacada porque nós temos aí uma explicação para o fato de a fase infantil ser a mais importante. Então, eu tenho primeiramente uma afirmação. Olha aí, isso torna a fase infantil a mais importante para o desenvolvimento humano. Ok, só que depois eu tenho uma outra parte. Vocês vão ver aí agora a outra parte, ó. Visto que os aspectos psicológicos, emocionais e sociais dessas crianças têm a capacidade de moldar a pessoa adulta. E aí veja que existe uma parte ali destacada que é o visto que. O visto que é uma locução conjuntiva que explica, que introduz uma causa, um motivo para explicar justamente o porquê a fase infantil é a mais importante no processo de desenvolvimento humano. E aí veja que esta oração sozinha não faz sentido. Quando eu digo assim, visto que todos estão passando mal. Mas visto que, qual é o sentido aí se eu não trago uma oração anterior? Não faz sentido. Então, eu preciso trazer, além da oração subordinada, uma outra estrutura para que haja sentido completo. No caso apresentado, vocês viram a oração subordinada adverbial causal, ou seja, que traz causa, que explica, que traz a motivação. E é justamente sobre as orações subordinadas adverbiais que nós vamos estudar agora. Mas, primeiramente, eu quero que vocês entendam o conceito aí, ó. As orações subordinadas adverbiais são iniciadas por uma conjunção subordinativa que liga a oração principal à oração subordinada. E a conjunção determina o tipo de relação estabelecida entre as orações. Então, antes de nós avançarmos para as classificações, eu quero que vocês entendam esse conceito aqui comigo. As orações subordinadas adverbiais funcionam com a noção de advérbio ou de adjunto adverbial. O que isso significa? Elas vão trazer uma circunstância, meio que uma problemática para a situação acontecer. Por exemplo, eu irei à festa se você for. Qual é a minha ação? Ir à festa, mas qual é a restrição, qual é a problemática, qual é a circunstância para que a minha ação aconteça, se você for. Então, basicamente, é essa a ideia das orações subordinadas adverbiais. Elas são uma problemática, uma circunstância, meio que uma barreira para que a minha ação aconteça. E quem vai trazer essa ideia é justamente a conjunção, é um elemento que vai ligar a oração principal à oração subordinada. Vocês viram há pouco justamente o visto que destacado. Ele estava ligando a oração subordinada à oração principal. Então, essa é a ideia e a explicação sobre as orações subordinadas adverbiais. Agora sim, nós vamos às classificações. Vejam aí a primeira. As conjunções subordinativas adverbiais causais. Então, a gente vai entender agora como é que funciona cada uma dessas orações e os efeitos de sentido. Então, as conjunções subordinativas adverbiais causais expressam a razão para que algo foi informado. Anteriormente tem acontecido, ou seja, apresentam a causa ou motivo. A gente vai ver agora os exemplos e depois vai ver acima aí as conjunções. O celular superaqueceu, visto que passou a noite conectado à tomada. Qual é a causa, qual é o motivo para o celular ter superaquecido? Está aí a explicação, ó. Passou a noite conectado à tomada. E perceba que o visto que está ligando as duas orações e, ao mesmo tempo, está produzindo o sentido de causa.
Por esse motivo, o que vem a partir do visto que é classificado como oração subordinada adverbial causal. Veja a próxima estrutura. A cidade ficou alagada porque as chuvas estão mais intensas. Qual é a causa? Qual é o motivo? Qual é a razão de a cidade ter ficado alagada? Porque as chuvas estão mais intensas. E já que está calor, vamos tomar banho de piscina. Veja que agora a estrutura está em ordem contrária. Primeiro eu comecei com a oração subordinada e depois eu trouxe a oração principal. E toda vez que isso acontecer, vai ocorrer uma vírgula entre elas, justamente para indicar essa troca, tá bom? Mas a minha pergunta é: por quê? Por qual razão vamos tomar banho de piscina? Já que está calor, não é? Não sei se na sua cidade está calor, mas ultimamente na minha cidade está calor por demais, tá bom? E quais são as conjunções ou locuções conjuntivas mais comuns e são causais? Porque, pois, por isso que, uma vez que, já que, visto que e por quanto, tá bom? Vamos para a próxima, que são as temporais. Elas localizam no tempo, ou seja, dão ideia de tempo, tempo cronológico. E aí indicam a ocorrência de algo informado na oração principal. E quais são essas conjunções ou locuções conjuntivas? Depois que, até que, desde que, cada vez que, todas as vezes que, antes que, sempre que, logo que, mal e quando. Vamos ver os exemplos. Quando ouço esta música, penso em você. Olha que coisa fofa, muito apaixonante, não é? Quando eu penso em você? Justamente quando ouço esta música, não é? Então, veja aí que eu estou dando a noção de tempo para a situação de pensar em você. Mal entrei no banho, o telefone tocou. Quando o telefone tocou? Em que momento? Mal entrei no banheiro, tá bom? Desde que as chuvas voltaram a cair, a população amazônica respira mais aliviada. Quando a população amazônica respira mais aliviada? Justamente quando, desde que as chuvas voltaram a cair. E perceba que todas estão na ordem contrária. Eu expliquei há pouco que quando existe a vírgula, é porque as orações estão na ordem contrária, tá bom? Vamos verificar agora a próxima classificação. As conjunções subordinativas adverbiais condicionais. Elas expressam uma condição ou uma hipótese para algo que foi informado anteriormente. Quais são as conjunções ou locuções conjuntivas? Se, caso, salvo se, desde que, contanto que, dado que, a menos que, a não ser que. Veja agora os exemplos. Caso as chuvas intensas se repitam, teremos um cenário de grande cheia. Veja só, qual é a condição para que nós tenhamos esse cenário de grande cheia? Caso ou se as chuvas intensas se repetirem, ok? Se isso não acontecer, a grande cheia também não vai acontecer. Se o aquecimento global não for amenizado, a vida humana estará ameaçada. Qual é a condição para que a vida humana esteja ameaçada? Justamente se o aquecimento global não for amenizado. Contanto que estude muito, ele conseguirá passar no vestibular. Ok, ele vai passar no vestibular se, caso, qual é a condição? Contanto que estude muito. Então, veja aí que essas orações expressam ideia de condição. Só vai acontecer se, caso não exista esse se, não vai acontecer a situação, tá bom? Vamos continuar aí com as nossas classificações. Conjunções subordinativas adverbiais conformativas. Expressam uma concordância, uma regra, para que algo que já foi informado aí anteriormente aconteça. Em resumo, é quando expressa uma ideia de concordância com alguma situação ou com alguém. Quais são as conjunções ou locuções conjuntivas mais comuns? Conforme, segundo, como, consoante, de acordo com. Vamos ver os exemplos. Realizamos o trabalho conforme orientação dada pelo coordenador. Então, a minha pergunta para você é:
De acordo com quem, conforme quem nós realizamos o trabalho. Conforme, de acordo com a orientação dada pelo coordenador. Nós não fizemos isso de qualquer maneira, mas em concordância com alguém, tá bom? As competições esportivas ocorrerão segundo as regras apresentadas pelo Comitê Olímpico. Essas competições vão ocorrer de qualquer forma? Óbvio que não, elas vão ocorrer de acordo, em concordância com algo ou com alguém. No caso, de acordo com as regras apresentadas pelo Comitê Olímpico. E faço rabanadas como a minha avó me ensinou. Como eu já falei, eu não gosto de cozinhar, não é? Então, esse exemplo aí não concordou comigo. Mas veja que eu faço as rabanadas conforme ou de acordo com o que a minha avó ensinou, tá bom? Então, essa daí são, na verdade, essas frases dão ideia de conformidade. São chamadas aí de orações subordinadas adverbiais conformativas. Vamos para a próxima classificação. Nós temos as conjunções subordinativas adverbiais concessivas. Expressam um fato contrário, mas não capaz de anular o que foi estabelecido na outra oração. Quais são as conjunções ou locuções conjuntivas mais comuns? Por mais que, por menos que, apesar de que, embora, conquanto, mesmo que, ainda que, se bem que. Antes de nós lermos aí os exemplos, eu quero que vocês analisem aqui comigo uma frase que eu vou dizer. Vai parecer um pouco absurdo, mas é justamente para vocês pensarem e entenderem o sentido das orações subordinadas adverbiais concessivas. Então, vamos entender primeiramente o que é. As orações subordinadas adverbiais concessivas colocam duas ideias contrárias, mas que são possíveis de acontecer. Olhem o meu exemplo. Milena casou, embora seja infiel. É possível uma pessoa casar e ser infiel? Fica aí, e aí todo mundo concorda, não é? Porque, veja, são duas ideias contrárias, mas possíveis de acontecer. Então, essa daí é o que nós chamamos de concessiva, porque são ideias contrárias, mas possíveis de acontecer. Não é o meu caso, porque eu sou muito fiel, não é, gente? Então, agora, vamos ver os exemplos aí, ó. Olha o primeiro. Por mais que ficasse nervosa, sempre se saía bem. Olha, é o meu caso, gente. Eu sempre me saio bem, eu acho, não é? Por mais, apesar de eu ficar nervosa, são ideias contrárias, mas que são possíveis de acontecer. Embora seja de risco, concordo com a realização do negócio. Ou seja, são ideias contrárias, eu corro risco, mas ao mesmo tempo eu concordo aí com a realização do negócio, tá bom? Farei o que acho correto, mesmo que você seja contra. Eu vou fazer, mesmo que você seja contra. Ah, um detalhe, gente. Na terceira estrutura, nós temos primeiramente a oração principal e depois a oração subordinada. Quando está nesta ordem, a vírgula é facultativa, tá bom? É só para que vocês depois não se confundam, porque quando troca a ordem, a vírgula é obrigatória. Como assim, professora? Se primeiramente vier a oração subordinada e depois a principal, a vírgula é obrigatória. Agora, se vier primeiramente a oração principal e depois a oração subordinada, a vírgula é facultativa, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí com os meus exemplos as concessivas. Vamos à próxima. A próxima se chama de comparativa, conjunções subordinativas adverbiais comparativas. Pelo nome vocês já sabem, não é? Expressam a comparação, um paralelo em relação a algo informado anteriormente. Conjunções e locuções conjuntivas mais comuns: mais, menos, menor, maior, pior, melhor, seguidas de que ou do que. Qual depois de tal, quanto depois de tanto, como, assim como se, bem como, que nem. Nossa, até perdi o fôlego agora, não é, gente? Então, essas são as conjunções aí que expressam comparação. Vamos aos exemplos agora. Assim como o corpo precisa de exercícios, o cérebro precisa de leituras. Então, estou comparando o corpo ao cérebro. Os dois precisam aí de exercícios, não é?
No caso do corpo, de exercícios físicos, e no caso do cérebro, de leituras. Inclusive, para quem não sabe, não é, gente? Para quem faz muita leitura, se nós fizermos muita leitura, nós temos tendência a não desenvolver algumas doenças degenerativas, tá bom? Minha amiga estava ansiosa pela viagem, tanto quanto eu estava. Então, estou comparando o nível de ansiedade meu e da minha amiga, tá bom? Meu pai age como agia meu avô. Estou comparando as ações do meu pai às ações do meu avô. Então, estou expressando aí ideias de comparação, tá bom? Vamos à nossa próxima classificação. As conjunções subordinativas adverbiais consecutivas. Elas expressam a consequência de um acontecimento. E quais são as conjunções ou locuções conjuntivas mais comuns? Tal, tão, tamanho, tanto em uma oração seguida, pelo que em outra oração. A gente já vai entender isso. De maneira que, de forma que, de sorte que e de modo que. Então, a gente vai ver agora com os exemplos. Veja que há pouco eu falei do que, né? Seguido aí do que. Então, veja. A seca dos rios da região amazônica foi tamanha que afetou muitos ribeirinhos. Então, quando eu coloco esse que, foi tamanha, foi tanto, e logo em seguida vem o que, isso vai expressar uma consequência. Então, se houve a seca, qual foi a consequência? Afetou muitos ribeirinhos. Quem é do Amazonas sabe dessa situação muito bem, inclusive, né? Os fatos eram tão inusitados que tentou fugir dali. Veja que, novamente, estamos com a estrutura tão que. Quando eu tenho essa estrutura, eu vou dar uma ideia de consequência. Os fatos eram tão inusitados, qual foi a consequência? Tentou fugir dali. Possivelmente, essa pessoa era uma pessoa mentirosa, não é, gente? O som estava tão alto que os vidros da janela trepidavam. Qual foi a consequência de o som estar tão alto? Os vidros das janelas, na verdade, trepidaram, tá bom? Então, nós vimos aí as orações subordinadas adverbiais consecutivas, aquelas que expressam consequência. Vamos mais, porque temos mais. Nós temos agora as proporcionais. Expressam a relação entre acontecimentos simultâneos registrados em orações diferentes. Quais são as locuções ou conjunções mais comuns? A proporção que, ao passo que, à medida que. Antes de eu fazer a leitura dos exemplos, eu quero que vocês entendam comigo a noção de proporção. O que é proporção? É quando duas situações acontecem ao mesmo tempo e no mesmo nível. Por exemplo, à medida que eu envelheço, tenho rugas. Quais são as situações que acontecem ao mesmo tempo? Envelhecer e ter rugas, e elas acontecem no mesmo nível. Quanto mais eu envelheço, mais eu tenho rugas. Essa é a ideia de proporção. Agora vamos aos exemplos. À medida que ganhava mais dinheiro, ele comprava mais e mais roupas e acessórios caros. Quanto mais dinheiro, mais compras. As chuvas diminuem à proporção que o desmatamento aumenta. Chuvas diminuem, ideia de proporção aí, e o desmatamento aumenta, tá bom? Ao passo que os rios da região enchem, a vida da população melhora. Rios da região enchem e o que acontece ao mesmo tempo? A vida da população melhora. Então, eu tenho duas ações ou situações acontecendo ao mesmo tempo e no mesmo nível, tá bom? Pode ser ao contrário, pode ser tudo junto e igual, vai depender da situação. Vamos à próxima. Conjunções subordinativas adverbiais finais, que é justamente para finalizar a aula, não é? Indicam ideia de objetivo, ok? De você alcançar um objetivo. Locuções e conjunções mais comuns, a fim de que e para que. Vejam os exemplos comigo. O governo deve combater as desigualdades sociais para que a fome e a miséria deixem de ser uma realidade em nosso país. Então, qual é o objetivo para que o governo faça isso? É justamente para acabar com a miséria aí que está em nosso país.
Apertei o ferimento a fim de que parasse de sangrar. Qual é o objetivo no momento em que eu apertei o ferimento? Justamente a fim de que não haja mais sangue. Então, gente, nesta aula nós vimos aí as conjunções, né, que introduzem as orações subordinadas adverbiais e nós vimos basicamente todas as classificações. Eu espero que você tenha entendido, eu sei que é um assunto complexo, mas eu espero realmente que você tenha entendido e eu fico por aqui.